Oi gente, tudo bom? Hoje então a gente vai falar sobre temperatura. E nas aulas passadas a gente falou sobre a sensação térmica, que é então o que nós sentimos na pele, são os nossos sentidos. A gente sente se a comida está quente ou gelada quando coloca ela na boca. A gente sente se o dia está quente ou está frio na nossa pele. Hoje está frio, hoje eu estou de casaco. Mas o que seria a temperatura? A temperatura ela é diferente da sensação térmica. Por quê? Porque a temperatura precisa de um instrumento para ser medida. Mas que instrumento é esse? É o termômetro. Então, talvez vocês já tenham visto o termômetro mais antigo, que nem esse. Talvez o pai ou a mãe tenham em casa guardado numa gaveta. Esses termômetros são bem antigos. Tem também os termômetros mais novos, os termômetros digitais. Esses então agora eles são eletrônicos, eles mostram o número aqui no painel. E é justamente a isso que a temperatura está ligada, ao número. Tem que ter um número. Tem os termômetros hoje em infravermelho, aqueles que a gente só aponta e vê a temperatura sem encostar nas coisas ou nas pessoas, o que o pessoal está usando no mercado. E tem o termômetro químico, que é esse grandão utilizado em laboratório. Esse daqui a gente pode colocar dentro de uma panela bem quente, que ele vai ficar tranquilo, ele vai funcionar. Mas, como a gente está tendo aula hoje, não tem como a gente utilizar de um termômetro assim, vocês aí e eu aqui. Então como é que a gente vai lidar com o termômetro se vocês não têm um termômetro? Então, eu demorei, mas consegui desenvolver, com muita dificuldade, um termômetro digital. Perdão, um termômetro virtual. Um termômetro virtual a gente vai utilizar nas atividades. Ele vai ser muito parecido com esse termômetro aqui químico, utilizado em laboratório, mas a gente vai usar o nosso termômetro virtual para as nossas atividades. Mas como é que funciona o termômetro? Vamos entender. Colocando o nosso termômetro virtual aqui, a gente tem uma ideia, que quando a temperatura for mais baixa, com os números mais baixos, o objeto em si vai estar mais frio. Quando a temperatura estiver aqui no meio, o objeto em si vai estar morno. E quando a temperatura for muito alta, a gente vai lembrar um pouco do objeto muito quente. Eu vou deixar mais claro mostrando alguns exemplos. Primeiro aqui uma panela com água no fogão e água muito quente, água fervendo. Se a gente colocasse um termômetro ali, a gente vai ver que a barrinha vermelha sobe toda e vai indicar um valor muito alto. Aqui então, pegando a nossa barrinha ali e dando um zoom, vendo mais de perto, a gente vê que a barrinha vermelha subiu até o 10, dizendo que a temperatura está aqui no 10. Ou seja, a temperatura da água está quase no 10, está muito quente. Se a gente botar a mão ali dentro, a gente vai se queimar. Pegando agora um outro exemplo, um sorvete gostoso de flocos. Se a gente fosse botar o termômetro nele, a gente vai ver que a barrinha vermelha não sobe quase nada. Por que isso? Porque na verdade a temperatura do sorvete está muito baixa, está quase no zero. Isso diz que o sorvete é muito frio. Então a gente vê que tem um número, olha, é bem perto do zero. Antes estava bem perto do 10. E vão aparecer temperaturas das mais variadas possíveis. Pessoal, espero ter sido bem claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar. Em breve, então, a gente já vai estar vendo alguns exercícios sobre a temperatura. Um forte abraço para vocês e até mais.